Olá, aqui é o Marcelo Vieira e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Investidor de Sucesso. Esse vai ser um podcast onde a gente vai falar sobre diretamente como que você pode investir. A gente vai apresentar vários conceitos, várias formas de investimento, falar sobre isso. A gente vai falar sobre os cenários macroeconômicos externos e nacionais, a nossa situação interna aqui no Brasil, e vamos avaliar todas essas situações e te dar dicas diretas de como que você pode investir de acordo com os possíveis cenários que, de acordo com o que eles forem acontecendo, evidentemente. Isso não só com uma dica pronta, mas sim também trazendo bastante conteúdo, bastante conhecimento para que você saiba cada vez mais tomar as melhores decisões possíveis nos seus investimentos. Isso tanto para investimentos no Brasil quanto para investimentos no exterior. Então, quem vai estar participando frequentemente comigo, Marcelo Vieira, aqui no podcast, vai ser o Nicolas e o Rigon. Então, o Nicolas parece que é trader quantitativo, ou seja, ele utiliza diversos dados econômicos para tomar aí suas decisões de investimento. Campeão mundial de trading Forex em 2018, terceiro colocado no Campeonato Mundial de Ações de 2018, analista certificado CNPI, e ele vai estar, então, participando comigo aqui todas as semanas, todos os podcasts, assim como o Gustavo Rigon, que é advogado de formação, mas que há vários anos dedica-se exclusivamente a investimento e, tem um vasto conhecimento de macroeconomia e principalmente de investimentos locais, internos aqui no Brasil, fora todo o conhecimento também amplo a nível internacional. Então, a ideia é juntar o meu conhecimento, eu sou o organizador do podcast, com dois investidores fantásticos, fora de série, que têm visões diferentes, e juntar todos esses três conhecimentos para te oferecer o que tem de melhor. Tá legal? Então, nesse primeiro episódio, a gente vai discutir as eleições, como que as eleições os cenários possíveis, como que isso vai influenciar os investimentos aqui no Brasil. A gente vai falar sobre todo o cenário externo e como isso também pode afetar os investimentos aqui no Brasil, e consequentemente, falando do cenário externo, a gente vai comentar também quais são as possibilidades de investimento lá fora. E no final também a gente vai dar dicas práticas em diversos cenários, inclusive falando de quais ações na bolsa, aqui na Bovespa, o que você pode comprar aqui no Brasil em determinados cenários, o que você pode comprar lá fora, e como manejar o seu portfólio. Então, pessoal, eu queria primeiramente agradecer aí Nicolas e Rigon, dar boas-vindas vocês aí ao nosso primeiro episódio aqui do podcast. Salve, pessoal! Isso aí, vamos aí tentar agregar aí, juntos conversar sobre os cenários externos, os elementos aí mais prováveis e mais temerosos que possam acontecer. Vamos aí conversar um pouco sobre os assuntos aí que o Marcelo preparou, e é isso aí. É isso aí, prazer, pessoal, é um prazer participar e vou tentar ajudar na medida do possível, no que eu souber, puder contribuir. Vamos aí. Legal, muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, o assunto desse nosso primeiro podcast, esse nosso primeiro episódio, é eleições, né? É uma coisa que está aí, que todo mundo não para de falar, quer saber. Então, a gente vai conversar sobre, primeiramente, a gente vai explicar alguns fatores, falar um pouco de história, né? O que acontece, você entender melhor como funcionam esses ciclos presidenciais, como eles costumam acontecer, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E em seguida a gente vai entrar
no momento atual mesmo aqui do Brasil, enfim, qual que é a situação, e de acordo com, a gente vai traçar cenários, e de acordo com esses cenários, o que você pode fazer nos seus investimentos. Então, Nicolas, se você puder falar um pouco para a gente mais sobre o ciclo presidencial, sobre como que funciona isso aí, para que a pessoa que está lá do outro lado escutando a gente possa entender um pouco mais, de um modo geral, como que o ciclo presidencial afeta o mercado e tudo mais. Então, pessoal, o que são esses ciclos presidenciais, né? É uma coisa que foi documentada nos Estados Unidos e também em alguns países aí da Europa. A gente tem isso num livro chamado Super Performance Stocks. E como é que isso funciona? No mandato de 4 anos, a maioria dos mandatos é de 4 anos, o mandato dos Estados Unidos é de 4 anos, a gente tem que os 2 primeiros anos do governo, eles têm uma maior probabilidade, uma maior propensão de serem anos de arroxo. Então, são anos ali que o governo põe a casa em dia, sobe os juros que precisa subir para controlar a inflação. E quando se aproxima dos últimos 2 anos, ele tenta aquecer a economia. Ele tenta fazer de tudo para o PIB subir. Para quê? Para poder garantir uma maior probabilidade ali de conseguir a reeleição ou de conseguir eleger o candidato ali do seu partido. Ele tem, então, para o eleitor chegar na nova eleição com aquela sensação de que está indo tudo bem, a economia está bem, as obras estão bombando, que está tudo acontecendo. E isso acontece ao redor do mundo todo, em todos os partidos, em todas as ideologias, né, e tudo mais. É sistemático e isso se reflete nas bolsas de valores, né? Os melhores anos para se investir na bolsa são em geral. Claro que isso não é ferro e fogo, né, mas te dá uma pequena probabilidade aí de performar melhor. São os últimos 2 anos dos mandatos. Legal. E o que você tem mais para falar para a gente aí em relação a que o nosso ouvinte possa, enfim, ter algum conhecimento que possa ajudar ele nos seus investimentos sobre essa questão de eleições? Bom, então, a gente tem as eleições, né? É um cenário aí que é muito difícil assim, a gente prever qualquer coisa, né? Claro que a gente tem candidatos aí com maior tempo de televisão e a gente tem um certo viés assim para esses candidatos. Mas assim, eu particularmente eu tento não operar notícias, assim, tento operar mais os dados. E a gente vai ter aí esse lado aí dos ciclos. Então, os próximos 2 anos podem não ser tão assim, fáceis, pelo menos é uma pequena evidência, assim, mas tem outras evidências, outros drivers aí no cenário externo que preocupam atualmente, por enquanto não viraram. Um deles é o dólar. O dólar vem ganhando muita força aí no cenário externo, e assim, as nossas métricas quantitativas aqui que a gente olha, por enquanto, nenhuma deu sinal de virar. Quando o dólar... Só para as pessoas entenderem, então o Nicolas, vocês vão ver isso ao longo aí dos episódios, né? O Nicolas tem um perfil bem quantitativo, né? O que é isso? Ele analisa dados, né? Então ele vê, por exemplo, historicamente, quando os juros estão subindo, estão caindo, o que acontece? Quando os investidores estão tomando essa ou aquela ação, o que acontece, né? E o Rigon já tem uma visão um pouco mais de macroeconomia como um todo, né? São perfis um pouco diferentes, e essa é exatamente a ideia de juntar todo mundo aqui no podcast, é juntar exatamente perfis e visões diferentes, né? Então, o Nicolas, ele analisa muito, se você quiser exemplificar aí algum exemplo, mas ele analisa muito dados, sequência de dados e tipo, no passado, quando aconteceram esses dados, quando os juros subiram assim, o que aconteceu? Quando os juros caíram, o que aconteceu? Ou enfim, outros dados sem ser juros. Estou pegando um exemplo aqui, inflação ou qualquer outro. Então, para você entender o que é uma análise mais quantitativa, né? É isso aí, gente. E assim, o que a gente tem assim com relação ao dólar? Quando o dólar se valoriza no mundo, os países emergentes, não somente o Brasil, a bolsa sofre muito desses países. Então, se esse cenário aí continuar se mantendo nos próximos períodos, né, além da turbulência aí que a gente vai
possivelmente ter com o cenário das eleições, se o dólar continuar se valorizando, isso pode vir a prejudicar as bolsas brasileiras, né? E aí a gente começa aí a ideia de dialogar sobre possíveis soluções, sobre possíveis defesas, assim, num cenário desse tipo aí. Então, nesse momento, falando em termos quantitativos, a gente não tem, né, por enquanto, uma evidência de que o dólar vai parar de subir, né? Então, isso não é só frente ao real brasileiro, né, mas frente a todas as outras moedas, principalmente aí de país emergente, né? Então, legal, muito bom. Rigon, tu quer comentar mais alguma coisa em relação a, enfim, essa coisa de ciclo presidencial, dólar e tudo mais? Cara, então, eu estava pensando em comentar a respeito das eleições no ponto de vista do mercado brasileiro, sabe? Como é que o mercado enxerga o futuro do país? O que seria bom para o futuro do país? O que seria ruim para o futuro do país? De acordo com o candidato que for eleito, né? Então, assim, atualmente o mercado ele classifica em dois grupos, assim, os candidatos reformistas, que são a favor das reformas, e os candidatos anti-reformas. Então, é como se fosse num patamar, seria mais ou menos assim, a melhor opção do mercado disparado seria o Alckmin, hoje em dia. Teria no Ele é o presidente mais reformista. O mais reformista, tem as melhores propostas para o mercado, né? Então seria o Alckmin, o Amoedo, que não tem chance, e o Henrique Meirelles também praticamente não tem chance. Num segundo patamar, o mercado entende que tanto a Marina quanto o Bolsonaro não seria um negócio tão assustador, não criaria um pânico no mercado no primeiro momento, não seria tão bom quanto um Alckmin, por exemplo, mas também não seria tão ruim. E aí, do lado oposto, do lado oposto a gente teria aí o Lula, né, com o candidato do PT, e o Ciro Gomes, né, que vem perdendo força nos últimos meses aí. Mas assim, como é que o mercado entende o processo, né? Só para as pessoas entenderem, ele está fazendo uma análise de como o mercado vê e como isso afeta os seus investimentos. Aqui a gente não vai conversar sobre ideologia, sobre quem que vai votar, ou nada disso, né? A gente está fazendo uma análise de como o mercado vê e como isso pode afetar os seus investimentos. Então pode continuar aí. Tá, então, como é que eu estou vendo esse quadro eleitoral hoje, né? Hoje eu estou vendo assim, o Bolsonaro ele está na frente das pesquisas quando o Lula não participa, e ele tem 20% do eleitorado, que aparentemente é um público fiel, só que ao mesmo tempo que é um público fiel, também parece ser um público inelástico, né? Parece que ele não tem tanta margem de manobra, assim, parece que ele não recebe tantos votos de outros candidatos. Então tem uma rejeição bem grande também. Uma rejeição muito grande, exatamente. Aí o Alckmin, ele vem subindo bastante nas pesquisas, ele conseguiu o Centrão, né? Conseguiu o apoio do Centrão, vai ter bastante tempo de TV, e isso pode ser... Só que assim, ele está muito longe de já ter garantido o segundo turno. Então ele vai precisar galgar muito voto ainda para o mercado realmente ficar confortável, né? Com a possibilidade de ele estar no segundo turno. Aí a Marina eu acredito que ela vai desidratar, ela vai perder muito voto, como tem acontecido nas últimas eleições. Mesmo que ela tem 10 segundos de campanha, então ela vai ser uma campanha do estilo Enéas, assim. E ela não tem coligação, não tem nenhum partido que... Não tem uma máquina trabalhando por ela, né? Não tem nada, não tem máquina nenhuma trabalhando por ela. Aí E hoje o cenário, o mais provável é quem vai disputar o segundo turno com o Bolsonaro, é isso? Pois é, cara. Ou não? Não, ninguém sabe, na verdade, né? Uhum. Hoje o mercado está enxergando como se fosse um ganha-ganha, né? Ele está enxergando que o mercado até deu uma subida nas últimas semanas aí, exatamente pela possibilidade de ter um Bolsonaro e um Alckmin no segundo turno. Que seria uma opção excelente, né? Seria uma opção ganha-ganha. Mas é muito complicado ter certeza disso, porque eu acho que quem vai definir realmente as eleições é o Lula. Ele é o cara que vai decidir o que vai acontecer nas eleições. Ele é o cara que teria todas as condições de decidir se a esquerda estaria ou não no segundo turno. Eu acho, assim, como leigo, assim, né, também não estou acompanhando isso daí, mas, assim, uma coisa que me preocupa é justamente, assim, deixa o Lula concorrer, o Lula vai ter os 25% ali dele garantido, o Bolsonaro vai ter os 20 e poucos por cento dele garantido, pronto, segundo turno, Lula e Bolsonaro. E aí tudo pode acontecer, né? Até, por exemplo, se o
o Bolsonaro se bobear, tem mais rejeição ainda que o Lula. Então, se o Lula ganha, será que o Bolsonaro e a turma dele vão aceitar isso também? Ou será que a justiça vai impedir? Cara, sinceramente, eu acho que a possibilidade do Lula participar das eleições é praticamente zero, assim. Tipo, existe uma diferença, assim, de improvável que participe e impossível que participe, né? No Brasil nada é impossível, né? Mas eu posso dizer que, assim, a probabilidade de ele participar é muito baixa. Ele, na verdade, ele é inelegível, né? Ele é inelegível pela lei da ficha limpa. Ele já foi condenado em segunda instância, então não tem, assim, teoricamente, num país sério, ele não participaria de forma alguma. Mas tudo bem, a ideia dele, eu acho que nem é participar, a ideia dele, eu acho que é ungir um candidato que consiga os votos dele, né? Ele vai até o limite da candidatura e consiga a transferência de votos. A transferência de votos. No caso, seria pro Haddad, né? Então, o que aconteceu? Por que o mercado passou os últimos meses tão desesperado, assim, com tanto pânico? Porque como o Ciro Gomes, que tem claramente uma proposta que não agradaria o mercado, como o Ciro Gomes vinha muito forte nas pesquisas, então as pessoas estavam pensando que o Lula ia apoiar o Ciro Gomes e aí a esquerda estaria no segundo turno, com certeza. Com certeza, esse candidato anti-reforma estaria no segundo turno contra o Bolsonaro ou contra qualquer outra pessoa. E ainda com boas chances de ganhar. Boas chances de ganhar. Exatamente. A ideia, a princípio, era que a esquerda ia se unir em torno de um nome e esse nome estaria no segundo turno. Só que o Reinaldo Azevedo tem uma frase muito boa, né? Que resume bem, assim, como é que é o pensamento do Lula e do PT, né? Tipo, o PT, ele fala que, assim, que o PT tem muito mais facilidade em dividir propina do que dividir poder. Então, não deu certo essa história de ele apoiar o Ciro exatamente por isso, porque eles não conseguem dividir poder. Então, o que aconteceu? Tudo indica que o Lula vai dividir a esquerda e vai lançar um candidato próprio, provavelmente vai ser o Haddad, e esse cara vai dividir voto com o Ciro. Então, as chances do Alckmin cresceram muito depois dessa decisão do Lula. E em termos de mercado, né? Tu estava comentando no começo, a gente teve aí um cenário com o Ciro muito forte, o mercado com medo de o Lula apoiar o Ciro, porque a esquerda com medidas de governo mais expansionistas, o mercado não gosta desse approach aí para o mercado. Então estava extremamente pessimista, né? E agora viu uma possibilidade maior de o Alckmin crescer, um segundo turno entre Bolsonaro e Alckmin. Aquilo que falou, Bolsonaro e Marina ficam ali no meio, onde o mercado não vê bem, mas também não vê mal. O Alckmin é o mais pró-reforma, é o que o mercado vê bem. Então, para o mercado estaria já razoável, né? Então, isso já ajudou, dentro do que influencia aqui no mercado interno, uma alta na Bolsa, é isso? É exatamente isso. Só que o que eu acho ruim nesse cenário é que eu estava olhando as eleições de 89, né? Tipo, eu era extremamente novo, muito novo na época, mas olhando em retrospectiva, ela está sendo uma eleição muito parecida com a de 2018, se a gente for pensar. Porque naquelas eleições de 89, a gente tinha o Collor, que era um cara anti-governo, anti-político e tal, que era um cara diferente, um cara novo, que era, no caso, seria o Bolsonaro, hoje em dia. A gente tinha o Lula, né, que é o próprio Lula. A gente tinha o Brizola, que era do mesmo partido do Ciro Gomes, que no começo estava liderando as pesquisas. E a gente tinha o Ulisses Guimarães. E o Ulisses Guimarães, ele era um cara que fez apoio com, sei lá, 17 partidos, tinha, sei lá, mais de 40 minutos na televisão. Como se fosse um Alckmin hoje, uma juntão do Centrão. Exatamente, um cara que tinha um apoio de Centrão, que tinha tudo isso aí, e as pessoas apostavam que ele seria um cara que estaria no segundo turno, provavelmente com Collor. E o que aconteceu no final das eleições foi que o Collor teve 30% dos votos, foi para o segundo turno, o Lula teve 17%, o Brizola teve 16,5%, e o Ulisses Guimarães, que estava nessa mesma posição do Alckmin, que o mercado enxerga hoje, teve 4% dos votos. Não tem como a gente cravar que realmente o Alckmin vai decolar só que vem tempo de TV, ter certeza que ele vai decolar. Não é um negócio que tem como cravar, entendeu? Então, eu acho que o mercado está precificando como se isso fosse quase certo. Que a hipótese Bolsonaro e Alckmin é uma hipótese quase garantida, mas não é. Na verdade, não é verdade isso. E talvez essa eleição aí a gente vai ter um fator mais inédito aí das mídias sociais, né? Não sei até que ponto vai as pessoas, né?
É bem observado, né? Só por isso já torna uma eleição completamente diferente. A gente viu isso na eleição do Trump nos Estados Unidos, né? Como hoje a mídia social vem absurdamente mais forte do que na eleição, por exemplo, aqui no Brasil de 2014, onde obviamente já tinha bastante mídia social, a mídia social já era forte, mas parece que dessa vez o impacto vai ser muito maior, assim como já existia mídias sociais na última eleição, na reeleição do Obama, né? Mas não foi tão forte a influência quanto foi agora nas eleições do Trump, né? Então, legal, entendido então que esse basicamente é como o mercado vê, né? E aí fica claro, né? Se um Alckmin ganha, a gente tem isso como para o mercado favorável. Se o Bolsonaro, Marina, ganha para o mercado, a perspectiva é neutra, digamos, em média, e para um governo que ser mais expansionista, que o mercado não vê aí com anti-reforma, bons olhos, né? Sendo que também ninguém nunca sabe depois, porque quando o Lula assumiu, todo mundo achou que ele viria já com uma série de medidas mais tradicionais da esquerda, e ele botou o Meirelles, essa coisa toda, para o mercado, e a gente até vai depois o Nicolas vai trazer aí para a gente debater o quanto isso influencia de fato, né, ou o quanto também é a questão externa, né. Mas esse é o cenário principal, são os cenários mais prováveis, mas ninguém sabe, né? Por exemplo, o pessoal fica com medo, se o Bolsonaro eleito, ele vai conseguir ou não aprovar reformas necessárias, que ele não tem, a princípio, o apoio do Congresso, vai ou não, só o tempo vai dizer, né? Não é também o que é a perspectiva agora necessariamente é o que vai acontecer depois. Então, o investidor, eu acho que ele tem que estar ciente, ele tem que traçar cenários, né? E de acordo com esse cenário, de tomar suas decisões de investimento, mas ele sempre tem que estar com a mente aberta, que não é, como diz o Nicolas, a ferro e fogo, né? Não é isso, aquilo, está definido e acabou. Eu acho que os próprios gestores, né, erram bastante, porque muita gente pensa assim, os gestores, imagina, os caras tem uma equipe de economistas, isso aqui, os caras quase não devem errar, né? E a gente vê que não é bem assim, né? Como os gestores erram bastante, né? Nas suas escolhas aí, nas suas apostas dentro do que vai acontecer. Mas acho que agora eu queria abordar o seguinte, como o cenário externo influencia a alta ou a baixa, por exemplo, da Bolsa de Valores, o valor do dólar, que acaba influenciando bastante, por exemplo, no nosso caso aqui, a economia brasileira, independentemente de eleição, né? Porque aí a gente vai entrar num assunto que é muito pouco falado, né? Que é essa questão, porque está todo mundo debatendo o que a gente estava debatendo aqui até agora, né? Quais que são os cenários dos candidatos, a probabilidade de eles ganhar, de acordo com o que eles têm de proposta, que é mais pró-neutro ou contra o mercado, digamos assim, mas pouco se fala de o quanto o mercado externo influencia aqui, independentemente do que acontecer. Ou seja, poderia ser eleito um candidato neutro, ou até um candidato que, a princípio, o mercado considera ruim para ele, e a Bolsa subir simplesmente porque o mercado externo é favorável, mesmo com uma política, digamos assim, ruim aqui no Brasil, né? Então, Nicolas, se você puder falar um pouquinho mais disso para a gente. Então, Marcelo, a gente tem uma série de drivers externos que, assim, se a gente pega o gráfico ali das bolsas dos países emergentes, quais são os países emergentes aí que a gente tem, os clássicos aí? China, Rússia, Brasil, Nigéria, Colômbia, Peru, Singapura, apesar de ser um mercado desenvolvido, ele se comporta como emergente. Coreia do Sul também é um mercado desenvolvido, mas se comporta como emergente. O gráfico das bolsas desses países, todos eles são muito, muito similares. São muito similares. Então, por exemplo, a gente tem uma visão, né? Muitos gestores têm essa visão de que o governo do Lula, e a população como um todo, claro, o governo do Lula foi ótimo para a economia, a bolsa saiu de X e foi para 3X, e a Dilma foi péssima, a Dilma é horrível, não sei o quê. Mas, assim,
que nós temos ali nos dados? Todos os países emergentes ali de 2002 a 2008 subiram muito, 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 muito. Foi um cenário que o dólar se desvalorizava frente às moedas dos países emergentes. Foi um cenário que as commodities, muitas triplicaram de preço, e a economia do Brasil aí, ela é muito, muito dependente de commodities, se não direta, mas indiretamente. Então, esse boom das commodities de 2002 a 2008 beneficiou muito o Brasil. E a Dilma, por sua vez, quando ela entra ali, quando ela entra em 2010, ela pega um cenário totalmente reverso. Os commodities começam a se desvalorizar, o dólar não imediatamente começa a se valorizar, mas ali em 2014 teve uma maxi valorização do dólar, e o cenário foi péssimo, e isso se refletiu na Bolsa do Brasil, né? Então, assim, até que ponto, sei lá, digamos assim, em termos bem simples, o Lula foi genial e a Dilma foi péssima? Ou até que ponto foram os drivers externos que governaram aí as bolsas brasileiras, em grande parte a economia brasileira? Então, o que a gente tem? A gente tem atualmente o dólar nesse cenário de valorização. Por enquanto, não temos indícios aí de que isso venha mudar no curto prazo. Quando falo curto prazo, mês que vem. E a gente tem também uma coisa assim que está acontecendo nos Estados Unidos e em vários países, a Alemanha, ali, a zona do euro toda, o Japão, que a gente tem que a inflação já está vindo. Os Estados Unidos estão ali com 2,9% de inflação e os juros está abaixo da inflação nos Estados Unidos. Os juros está abaixo da inflação. A Europa ali está indo ali para 2% de inflação, juros em zero na zona do euro. O Japão, a mesma coisa. Então, assim, uma coisa que talvez o mercado não esteja precificando ainda é um cenário que você começa a ter uma inflação mundial. Que isso daí implicaria no Brasil? A gente tem, curiosamente, que os países emergentes, eles se dão bem em cenários de inflação. A gente tem uma correlação aí de alta da inflação com commodities, alta das commodities. As commodities, elas têm como se fosse uma espécie de hedge instantâneo. Quando você começa a ter inflação, você só pega ali o preço do teu trigo e sobe no dia seguinte. Você consegue controlar isso aí facilmente, se proteger contra a inflação. Isso acaba beneficiando aí indiretamente os países emergentes. Então, assim, um cenário ótimo seria o dólar dar uma virada aí, o dólar começar a se desvalorizar, ou ao menos lateralizar. Eu acho assim que o valuation dos países emergentes estão muito, muito baratos, por várias métricas aí que a gente acompanha. Métricas históricas, assim, tá em mínimas, está uma coisa assim, absurdamente barata em muitos países. Mas o dólar não está ajudando. Então, mesmo que não precisa descer, mas se lateralizar, já vai desafogar esses países emergentes, podem subir muito. E caso essa inflação venha, não estou vendo como uma coisa assim, negativa. Pode até beneficiar. Então, assim, dentro desses cenários, né, claro que tem investimentos aí que trabalham como a gente pode dizer assim, faca de dois gumes, né? O ouro, por exemplo, é uma coisa defensiva. Se tiver uma liquidação lá na Bolsa dos Estados Unidos, já que o overvaluation a gente está tendo um overvaluation lá. Overvaluation significa que está muito cara a Bolsa, né? Subiu muito e as empresas estão com valor de mercado absurdamente altos. Por mais que os resultados delas estejam bons, enfim, a valorização delas foi muito grande, né? A gente tem esse valuation aí que está em pontos históricos. Então, assim, claro que o mercado pode continuar subindo ou pode ficar parado ali por um bom tempo, mas em caso de desabamento dos Estados Unidos, isso afeta todo mundo. Assim, claro, assim, a correlação, né, entre as bolsas com eles é muito alta, mas o ouro... Se dá uma crise nos Estados Unidos, o mundo todo sangra, é isso, né? Isso, o mundo todo sangra. Então, a gente tem, nesse cenário aí de queda lá nos Estados Unidos, o ouro se dando bem. A gente tem um cenário de inflação aí pegando no mundo, o ouro também se mantém bem, seja porque ele é uma commodity e as commodities devem subir, seja porque ele é uma reserva de valor imediata ali, né? O derretimento das moedas aí frente à inflação. Então, a gente tem algumas evidências apontando para o ouro. Claro que, assim, se você me perguntar assim, as métricas quantitativas ali de curto prazo, não tão favoráveis para o ouro. Assim, a maioria dos investidores
os retail investors são os investidores, assim, diríamos, amadores, né? Tá todo mundo, a porcentagem está muito alta, por cento tá comprado em ouro. E essa galera, elas não ganham no longo prazo, assim. Então, um timing ali de curto prazo não está tão favorável, mas assim, a gente tem várias variáveis apontando aí como um porto seguro. Claro que a pessoa pode comprar isso daí como um seguro de vida. Você então eu não compro ouro, tá errado eu comprar ouro. Olha, eu não acho que tá errado, não. Eu acho que é tipo um seguro de vida. Quando você vai lá fazer um seguro de vida para tua família, se der um problema muito grande, beleza. Se tu morreu, tua família se beneficia. Então, em caso de derretimento, ou até em caso aí de uma catástrofe, sei lá, o Lula é solto, o Lula ganha, ou sei lá, o Lula ungiu a Manuela ganha. Um troço muito doido aí que possa acontecer. O ouro vai pelo menos preservar teu capital aí nesse sentido. Então não é uma ideia assim, eu acho que é uma ideia a ser considerada aí para esse cenário. Você pode ter investimentos, pode até ter investimentos, existe um ETF funciona como se fosse um fundo de investimento, a gente pode colocar de certa forma assim, que compra empresas mineradoras de ouro. Às vezes isso até lucraria mais em si do que o ouro. É uma outra opção. Seria um beta maior, que significa uma volatilidade maior. Se o ouro subir X, as mineradoras devem subir 2X ou 3X. Né? Ao mesmo tempo, se o ouro não performar bem, essas empresas também tendem a sofrer 2, 3 vezes mais, né? E a pessoa, assim, se ela quiser ainda entrar num escopo mais assim, mais minucioso, ela ainda pode escolher mineradoras, digamos, que estejam com métricas fundamentalistas muito boas, né? Então ela estaria fazendo a pessoa estaria fazendo uma análise top-down aí e buscaria essas mineradoras aí que viriam se beneficiar nesse cenário. Então isso acho que é uma saída internacional para diversos cenários aí que preocupam aí. Entendi. Então seria o seguinte, primeiramente, né, como você falou, se a gente analisar o gráfico, né, da bolsa, desvalorização dos países emergentes, a gente vai ver ao longo do tempo que é muito, muito parecido. Então a gente que está aqui no Brasil tende a, se subiu, dar crédito ao que foi feito aqui, se caiu, dar descrédito ao que foi feito aqui. Mas muitas vezes, independentemente do que foi feito aqui, não vai influenciar tanto. Influencia assim, se foi bem feito e vai subir, sobe mais ainda. Foi bem feito e vai cair, cai menos. Mas o driver, o grande, o que faz mover, boa parte do dinheiro vem de fora, então tem esse driver de fora. E se não fosse assim, o gráfico dos países emergentes não seriam todos, de certa forma, bem parecidos, né? Bem parecidos. Então, ou seja, por isso que vale muito a pena, e a gente vai falar bastante disso, não só hoje, debatendo aqui hoje, mas ao longo dos podcasts, bastante do cenário externo, porque não adianta só falar do cenário interno, que não é só o próximo candidato eleito que vai definir o que vai acontecer com a Bolsa Brasileira, depende muito lá de fora. E o que a gente tem lá fora, então, hoje, é um dólar forte. Por que o dólar está forte? Juros nos Estados Unidos, a economia americana está aquecida, está crescendo forte. Isso faz com que comece a ter inflação. Tendo inflação, o Banco Central, lá no caso do FED, começa a subir os juros para conter essa inflação, quer evitar bolhas também e tudo mais, então começa a aumentar os juros. No que aumenta os juros, o que acontece? Com juros altos, não alto, mas maior do que boa parte do mundo desenvolvido, em dólar, o que o investidor conservador faz, né? Ele bota o dinheiro dele lá para render. Para que ele vai botar o dinheiro dele aqui em real, com uma taxa de juros como a gente tem hoje aqui no Brasil, se ele pode render não muito menos do que isso em dólar, sendo que o real brasileiro corre o risco de a qualquer momento, sei lá o que vai acontecer na eleição, e ter uma desvalorização enorme, ou seja, é um risco grande para ele. No dólar ele está muito mais seguro, né? Os Estados Unidos é a principal economia do mundo. Então, ou seja, o dinheiro migra forte do mundo todo dos Estados Unidos, né? Não só do Brasil, dos emergentes e inclusive de outros países como
desenvolvidos como a zona do euro e tudo mais. Então, hoje a gente tem esse dólar forte, e tudo indica que vai continuar forte, porque no curto prazo os juros dos Estados Unidos tendem a continuar subindo. Como tu falou, está começando a surgir uma inflação no mundo que há tempo não acontecia. Isso fala a favor de alta nos juros, né? Então, no curto prazo, o driver externo, que é o mais forte de todos, continua sendo desfavorável ao mercado emergente, né? Aos mercados emergentes, obviamente incluindo o Brasil. Então, ou seja, no curto prazo a situação não está muito favorável, né? Mas ao mesmo tempo, assim que esse ciclo inverter, né? Acabar essa alta de juros nos Estados Unidos e tudo mais, e como tu falou, a inflação pode, de certa forma, ajudar um pouco o Brasil, a inflação global, né? A gente pode ter aí, num determinado momento, uma inversão que daí a gente pode deixar excelentes ativos aqui no Brasil baratos, né, por essa desvalorização, pelo como foi a economia, né? E como tu comentou ali do ouro, o ouro é sempre um seguro, né? Primeiro que o ouro já é cotado em dólar, então só isso por si só, para caso aconteça uma crise interna no Brasil, já é uma proteção, e ele por si só, no caso de uma crise global, né, tanto hiperinflação quanto uma crise, flui dinheiro para o ouro, que é visto como um porto seguro, né? Isso, então, o ouro primeiro parte do patrimônio em dólar, né? É importante para essa diversificação e se proteger contra uma possível crise, tanto dos mercados emergentes quanto do Brasil, especificamente aqui em termos de eleição, cenário interno e tudo mais. Tendo o dinheiro em dólar, uma possibilidade, como tu falou, por exemplo, é usar um ETF, né, que é um fundo negociado em bolsa para se comprar ouro físico, ou até, que nem tu falou, ir mais a fundo e comprar mineradoras e tudo mais, né? Então, para cenário externo, isso mais ou menos que a gente traça, né? Sendo que, se puder comentar um pouco sobre o Treasury, que é o Tesouro Americano, né? Que acaba sendo também tende a subir em caso de crash, em caso de crise, né? Vai dinheiro, dólar, vai dinheiro para a questão aí do... Vai dinheiro para o Treasury, mas aí tem a questão da inflação da taxa de juros. O que tu vê de favorável e desfavorável em relação ao Treasury, para quem quer investir fora? Então, Marcelo, a gente tem aí, ó, nos Estados Unidos, a gente tem os títulos de 2 anos, os de 5 anos, os de 10 anos e os T-bonds, que tem um duration, né? Duration é uma medida de sensibilidade do valor do título às variações da taxa de juros, que está associada Ou seja, tem um vencimento, né? Tu compra um título que vence a 1, 2, 5, 10, 20 anos. Perfeito. E então esses T-bonds têm um vencimento maior. E nos momentos de crash, eles se dão muito, muito bem. Em 2008, assim, os T-bonds, eles performaram excelentemente, ali, chegando a ter retornos até de 30% no momento que você teve derretimento total aí de todas as bolsas globais. Então, nesse sentido, é um seguro muito legal. Uhum. Nesse sentido, é até melhor do que o ouro. E você tem um lado aí que os bonds, assim como as ações, no longo prazo, eles se valorizam. Ora, você só vai emprestar dinheiro para o governo se em tese ele te pagar juros. Exatamente, perfeito. Porém, num cenário aí de inflação, em um cenário que o Fed está atrasado para subir os juros aí para conter essa inflação, os bonds não performariam tão bem. Podem até ter retornos negativos, se esse cenário aí vier realmente a acontecer, né? Então, o que tu fala de retorno negativo é menor que a inflação, né? Isso, menor que a inflação. Retorno real negativo. Sei lá, por exemplo, tu acumulou 10% de inflação em 3 anos, o Treasury rendeu 8%. Teu dinheiro aumentou, mas você perdeu dinheiro em poder de compra, né? Tem esse lado, assim, que o ganho real seria negativo e até o ganho nominal, né? Porque o que acontece? Você compra um Treasuries ali de um T-bond, mas, assim, você não vai
a maioria das pessoas não carrega até o vencimento esse título, né? Mesmo ele vai vencer daqui a 30 anos, então, sei lá, as pessoas vendem antes, em 1, 2, 3, 4 anos. Quando os juros dos mercados sobem, os títulos eles tendem a se desvalorizar. Então, mesmo nominalmente, num espaço de tempo mais curto aí, de 2 anos, dentro de um cenário aí de alta de inflação, você vai ter o quê? O FED tendo que acompanhar, controlar essa inflação, então o FED pode subir. Imagina um cenário mais tenebroso aí, que os juros aí eles saem de 3% para 7%, 8%. Cenário mais tenebroso, claro. Mas se isso acontecer nominalmente aí, você vai ter desvalorização dos treasuries. E em ganhos reais, então, ainda mais, né? Vai ser um cenário catastrófico para eles. Mas claro que isso daí não é, digamos assim, o mais provável, né? Isso não é o mais provável, é um risco que existe de comprar treasury de longo prazo exatamente nesse ponto. Então, esse momento talvez seja nos últimos anos aí um dos momentos mais delicados, assim, eu não vejo nada claro para os treasuries, né? Tem outras defesas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente tem os REITs, são os fundos imobiliários americanos, né? E a gente está, atualmente, eles estão em valores de máximas de dividendos, assim, nunca esteve, considerando o intervalo aí de 15 anos, nunca esteve tão alto. Uhum. Isso daí tem um hedge maior contra a inflação, né? Você vai lá, você controla o aluguel ali aqui no Brasil, né? Pelo IGPM, então isso daí também rola nos Estados Unidos. Então você tem uma defesa maior assim com esses rates aí. Claro que os rates são bem voláteis, aí, mais voláteis até do que os treasuries americanos, mas assim, no longo prazo o cara tenderia a não se dar mal fazendo isso não. E uma série de cenários, até no cenário caso comece a ter a inflação seja controlada, como você está num ponto máximo de dividendos aí, histórico, não vejo como um investimento ruim isso não. Legal. E para o cenário interno aqui, Rigon, com todo esse cenário para investimento aqui no Brasil, né? A gente levou em consideração aí os riscos globais, né? O risco do como a economia global afeta o Brasil. A gente já comentou aí sobre, digamos assim, o risco dos cenários para as eleições, né? O que o investidor poderia, se você puder traçar aí os principais cenários que você vê de mercado e como que o investidor poderia, enfim, tomar algumas decisões aí nesse sentido, de acordo com esses cenários? Então, cara, eu acho que no momento, cara, com relação ao cenário interno, eu acho que tudo agora depende do resultado das eleições, assim. O primeiro momento depende dessa quarta-feira dia 15, né, de agosto. Vai ser registrado os candidatos que vão estar elegíveis, e a gente vai saber quem que vai concorrer à presidência. E eu acho que no segundo momento o que mais importa pra gente é o resultado das eleições. Só que eu tendo a concordar com o Nicolas nesse caso de o que acontece lá fora é extremamente importante para o andamento da Bolsa brasileira. Porque vamos pensar o seguinte, imagina se a gente tem um cenário que o Alckmin foi eleito, que a gente vai ter um presidente reformista e todo mundo se empolga, começa a comprar ações, compra a Bolsa, o dólar abaixa um pouco, a Bolsa começa a explodir, e lá em fevereiro a inflação americana aparece e o juro americano tem que subir para 4,5%, 5%. Então não vai ter Dória, não vai ter Alckmin, não vai ter Papa que consiga fazer com que o mercado brasileiro não sofra. Então, eu acho que independente do candidato que a gente tiver aqui, eu acho que o cenário externo, nesse momento, vai ser muito relevante com relação a... Tem que ser acompanhado de perto, né? Tem que ser acompanhado de perto. É um negócio preocupante, assim, porque a gente está num momento que a Bolsa Americana vem de 9 anos subindo sem parar e os emergentes, e agora com essa guerra comercial do Trump, os Estados Unidos tende a ter um PIB ainda mais forte, né? Tende a crescer ainda mais economicamente, o dólar se valorizar muito mais. Oi? Ainda mais, né? Ainda mais valorizado, então eu acho que esse cenário externo é muito importante, assim. Mas, assim, com relação ao cenário interno, o que a gente pode fazer é tentar prever o que vai acontecer nessas eleições
e saber como agir, que destino seguir, dependendo do resultado. É assim que eu enxergo as coisas. Eu acho que o que a gente precisa saber é saber exatamente como agir, que ação comprar na bolsa, de acordo com o candidato que for eleito, com o próximo presidente que a gente tiver. E eu acho que essa noção, acho que eu tenho mais ou menos estabelecida na cabeça, assim, do que fazer de acordo com o resultado da eleição. Entendi. Então, o que poderia ser feito para quem está acompanhando, e a gente vai estar sempre aqui falando sobre isso, o mercado externo, né? Caso a situação ficar feia e começar a ter uma possibilidade de reversão, seria provavelmente um ponto excelente de compra, né? Para se comprar excelentes empresas aí pro longo prazo, mas também pode ser que o cenário que a princípio, o que a gente está achando, pelo que está vendo, um pouco mais provável, que seria o dólar continuar subindo, juros subir e tudo mais, pode também não se confirmar, né? Mas hoje seria mais provável. Mas como você está falando, independentemente disso, você pode tomar decisões de investimento baseado também em quem ganhar as eleições, quais que são as empresas que você deve ficar de olho, é isso? É isso. Eu acho que a gente tem que dividir da seguinte forma, assim, na hora de tomar a decisão do que fazer de acordo com o resultado. Se a gente tiver, depois das eleições, um cenário otimista, ou seja, a gente tiver um candidato reformista eleito e a expectativa melhore com relação ao Brasil, eu acho que a gente tem a possibilidade de escolher entre um banco, que seria, no caso, o Itaú, e um banco estatal. Eu acho que a gente poderia escolher as duas opções, pegar um Itaú e um Banco do Brasil, por exemplo, que tem um potencial de valorização muito maior, porque ele sempre teve a ingerência do governo se metendo e tal. A mesma coisa com a Petrobras. A Petrobras é o mesmíssimo caso, que são empresas que num governo de esquerda mais expansionista a gente teria que manter distância, porque ou seja, num governo que coloca demais a mão na estatal, no caso, governança da empresa, para seja qual for o benefício que eles veem ali em utilizar aquilo, para quem é acionista, isso é extremamente ruim, porque tira lucro da empresa, né? Mas, por outro lado, como você falou, a gente está vindo de muita intervenção, né? A partir do momento que entra um candidato reformista, no que entra um governo que para de intervir, ou intervém pouco, o potencial de valorização, ou seja, o potencial de aquela empresa gerar bem mais retorno do que ela está gerando é muito grande. Então, não é que ela é uma empresa melhor, ela é uma empresa que, nesses cenários, tem um potencial de valorização maior, é isso? Exatamente isso. Eu acho que o ideal numa carteira de ações é sempre ter as melhores empresas possíveis, né? Mas, eu entendo que no caso de a gente vai ter uma boa oportunidade, assim, no caso de um governo reformista ganhar, e a gente tiver uma expectativa boa, eu acho que vale a pena botar um pouco de dinheiro em estatais. Seria uma coisa que eu nunca falaria para alguém investir, em situação nenhuma. Sim. Mas nesse caso, como a gente vem de 12 anos de governo que fez o que quis com as estatais. Intervencionista. Intervencionista, um governo que nunca entendeu a estatal como algo que fosse gerar lucro ao acionista. Se a gente tiver um governo minimamente responsável, que não tenha tanta ingerência sobre a empresa, eu acho que a possibilidade de ganhar dinheiro com essa empresa é muito grande. Então, eu acho que, tendo um cenário otimista, eu vejo Petrobras e Banco do Brasil como duas opções boas para se botar um dinheiro. Agora, se tiver um governo de esquerda, ou o candidato PT, ou o Lula, essas são, sem dúvida, as piores empresas para se estar investido. Porque eles vão usar isso para outra forma, para baixar o preço de gasolina, para o que quer que seja, e não para gerar lucro. Então o acionista tem que ficar então é horrível. Outra empresa que eu acho que seria muito, muito, muito boa com um cenário otimista seria a própria B3, que é a ação da Bovespa, né? BMF Bovespa e CETIP, né? Tiveram a fusão e tal. E eu acho que essa ação também é uma ação que se beneficia muito com o fluxo de capital e com dinheiro na bolsa e mais negociação. Então é uma ação que também vai ganhar muito dinheiro. E por outro lado, num cenário pessimista,
se a gente for pensar não sei, um candidato do PT, ou o Haddad, ou o próprio Ciro Gomes, ou, no último caso, até, acho que a Marina não tem muita chance, mas até mesmo a Marina, num cenário assim, a gente teria que pensar em empresa dolarizada mesmo. Eu acho que aí tem que pensar em empresa que tenha receita em dólar e custo em real, né? Eu acho que essa é a forma de ganhar dinheiro nesse cenário. Aí a gente tem... Acho que daí o maior exemplo, assim, o exemplo mais fácil que tem é Fibra e Suzano, que são papel e celulose, né? E Vale, a própria Vale também é uma boa opção. São empresas exportadoras que ou seja, se assume um governo aqui mais expansionista, com impressão de dinheiro e aumento de gasto de governo, o que acontece com o real, ele desvaloriza, né? Então o dólar valoriza. Então, se essas empresas exportam e têm faturamento em dólar, elas por si só vão se dar bem, né? É isso? Sim, eu acho que nesse cenário, eu acho que são as melhores opções, assim. E no caso do Bolsonaro, que se a gente for ver hoje é o candidato com mais probabilidade de ganhar, né? Porque está na frente das pesquisas. Sim, hoje seria isso. Né? Hoje a gente tem que apostar nisso, né? Apesar de todos os outros candidatos estarem loucos para disputar com ele no segundo turno, né? Porque todo mundo acha que ele que ele perde para todo mundo no segundo turno. Essa é a visão. Hoje a visão é de que ele está quase dentro do segundo turno, mas no segundo turno ele tem boa probabilidade. E as pesquisas têm comprovado isso, né? Que assim, não dá para acreditar muito nas pesquisas, mas de qualquer forma, o que parece é que ele tem uma rejeição grande que ele perde para qualquer um no segundo turno. Então isso é... Mas assim, enfim... Mas tem a chance de ele ganhar. Ele perde disputado, vai que ele ganha. Então, ele tem tido um discurso mais pró-mercado, né? O Bolsonaro mudou muito o discurso dele nas últimas semanas aí. E apesar de ele não entender absolutamente nada de economia, mas ele fica repetindo Paulo Guedes, mas parece que ele está com um discurso um pouco mais pró-mercado. E eu acho que ele não influenciaria muito eu acho até que o mercado reagiria até razoavelmente bem aí. Só tinha que ver o que ele conseguiria aprovar no Congresso, né? Porque ele não tem muita força no Congresso, então tem que ver se... palavras recentes, então, do Bolsonaro, ele vai delegar o Paulo Guedes é um cara liberal, um cara pró-mercado, né? Agora, então, a grande dúvida seria a capacidade dele de conseguir aprovar as reformas que o Brasil precisa no Congresso. Né? Aí o que investir, no caso do Bolsonaro, o presidente, que é uma questão, assim, o Bolsonaro ou a Marina, são dois candidatos que eu não saberia te dizer exatamente no que investir. Eu acho que eu partiria para uma parte em ações dolarizadas, que eu acho importante ter uma carteira até para ter de proteção, né? E outra parte, talvez, em empresas mais defensivas. A própria Ambev, a WEG, são empresas mais defensivas que não sofreriam tanto independente do presidente, entendeu? Elas conseguiriam, elas por si só, se manter bem independente. Elas são caras, são muito caras, mas eu acho que nesse cenário eu não saberia te dizer o que fazer exatamente. Eu acho que, assim, um cenário otimista, eu acho que é isso. Tem que ter empresas, pode ter o próprio Itaú, pode ter Banco do Brasil, pode ter Petrobras, pode ter esse tipo de ação. Até empresas mais alavancadas que não estejam... que essas empresas têm um upside muito maior, né? Tem um potencial de valorização muito maior. Quando a expectativa do cenário econômico é boa, essas empresas costumam subir muito mais, né? Do que as outras de ação. É muito mais fácil um Banco do Brasil... não digo um Banco do Brasil, mas uma empresa assim, não tão boa, dobrar de tamanho do que uma empresa já muito boa. Dobrar de tamanho, uma empresa já muito... dobrar o lucro, que eu digo, né? Muito mais fácil uma empresa que já é muito grande, que já tem um market share muito grande, ainda conseguir dobrar o lucro. É exatamente isso. Então, e no caso de um cenário pessimista, é isso. Eu acho que tem que pensar em empresas dolarizadas. A gente tem, num primeiro patamar assim, de empresas dolarizadas, a gente tem a Suzano, a Fibra e a própria Vale, que são, assim, quase 95% exportadoras. Aí, no segundo patamar, a gente tem a própria Metal Leve, que é uma empresa de peças de automóveis, que é uma empresa alemã no mundo inteiro, que também é uma boa proxy eu digo de dólar, né? Uma boa defesa para dólar. É uma boa empresa para se defender.
A gente tem a própria Klabin também, que é uma empresa de papel e celulose. Tem a Embraer. A Embraer também é uma empresa que é bem dolarizada. Então tem algumas opções boas, assim, de empresas de dólares, um cenário pessimista, assim, que eu acho que valeria a pena. E, assim, depois que esse cenário pessimista se concretizar e realmente a Bolsa cair como um todo, assim, uma queda sistêmica, né? Uma queda que não tem muito a ver com o fundamento da empresa, né? Tem a ver com a aversão a risco. Exatamente. É exatamente o risco país, né? A bolsa toda cai como um todo, assim, independente do quão boa seja a empresa, né? Sim. Então, eu acho que é um bom momento para se ter as ações. Exatamente. Aproveitar a oportunidade para comprar as melhores empresas da bolsa. A gente tem muitas empresas boas na bolsa. Valeria muito a pena comprar, entendeu? Então... E principalmente se também tiver porque vamos traçar uma possibilidade de cenário apocalíptico aqui, né? Isso que a gente conversou, os juros dos Estados Unidos continuar subindo, o dólar continuar se valorizando, os países emergentes continuarem sofrendo, o Brasil também, só isso já faria a bolsa cair por si só sozinho, né? E aí vai lá e ganha um governo expansionista aqui. Aí pronto, a aversão a risco vai cair mais ainda. Isso chegaria a um ponto de ficar empresas boas absurdamente baratas, que poderiam gerar aí uma possibilidade de comprar empresa boa, empresa que com crise ou sem crise vai lucrar, e governos mudam ou políticas mudam, às vezes aquilo que a gente falou, um governo que às vezes assume achando que vai ser terrível, nem é tão ruim assim, ou não, mas enfim, mas surgem oportunidades, é isso? Mas eu acho assim, é exatamente isso. E eu acho assim que a gente tem que ter a decisão já tomada antes do acontecimento, assim. Por exemplo, eu tenho que saber que a partir do momento que um governo que a gente enxerga um cenário pessimista ganhou, nós temos que saber exatamente qual que é o tipo de posicionamento que a gente tem que ter na bolsa, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ir certeiro, assim, tem que ir exatamente nessas ações de empresas dolarizadas. E não tem muito o que inventar nesses cenários, entendeu? Pelo menos no primeiro momento. Aí, depois que essas empresas subirem, ganhar um dinheiro, aí beleza, aí vende elas e aí compra as que estão mais depreciadas. Mas no primeiro momento, acho que a primeira atitude que tem que ser tomada é essa atitude. Já comprar empresas dolarizadas. É assim que a tua carteira vai sofrer, mas vai sofrer muito menos. Então, e se tiver um cenário otimista, é muito mais fácil, né? Quando tu tá num bull market, quando tu tá num cenário otimista, é muito mais fácil. Aí provavelmente tudo vai se beneficiar da expectativa boa, né? Mas eu acho que as que serão realmente as porradas mesmo são essas empresas que estão, provavelmente as estatais, que vêm, sei lá, depreciadas nos últimos 12 anos de governo petista, e até empresa alavancada, entendeu? Empresa com muita dívida, tem muita dívida, e aí provavelmente o juro vai se manter baixo e a dívida não vai ser um problema tão grande, então elas têm um poder de valorização maior, assim, do que as empresas já estabelecidas, né? As mais caras. Rentacar, Localiza, essas empresas mais caras, né? Então... Eu acho bem legal, assim, essa visão aí que o Rigon apresentou, né? Principalmente, assim, a Suzano e a Fibra, elas têm uma correlação, assim, absurda com o dólar. É muito alto. Sim. Então, é tão alto que até em cenários, muitas vezes, que a bolsa cai, por exemplo, o Ibovespa caiu 1%. A gente vê a Fibra e a Suzano se valorizando, porque quando o Ibovespa cai, o dólar geralmente está subindo, e aí elas vão e acompanham e sobem com o dólar. Claro que não é um hedge perfeito. Assim, até 1% funciona, mas se cai 3%, 4%, não, aí a Fibra e a Suzano vão apanhar. É lógico. No dia do Joesley, por exemplo, no Joesley's Day, no dia 17 de maio do passado, tudo caiu, entendeu? Aí até... Isso, exatamente, tudo afundou. Mas é uma forma de se defender, assim, é uma forma que eu entendo que num cenário pessimista é o que tem de melhor para se fazer dentro da bolsa, assim. Acho que não dá muito para... Por exemplo, o Itaú é a melhor empresa que a gente tem na bolsa, mas, por exemplo, o Ciro sendo eleito, provavelmente o Itaú, o Bradesco, todos esses bancos seriam os que sofreriam no primeiro momento, porque ele já falou, já deixou bem claro o que ele pretende fazer com os bancos. Então, por mais que o Lula tenha ajudado muitos bancos e tal, eu acho que o mercado ia reagir muito mal a uma eleição mesmo de empresas muito boas. E ele não sabe quanto tempo que isso iria durar, né? Então, o movimento certo a se fazer é isso, entendeu?
Eu também gosto bastante aí da Itaú, da holding dali do Itaú. A Itaúsa, né? ITSA4, acho uma opção bem boa daí. Um outro setor legal para se pensar, num caso, no cenário otimista, é o próprio setor de consumo, né? Se for pensar num cenário otimista, o varejo, consumo, Renner, essas empresas de consumo tendem a melhorar no cenário otimista, né? Sim. Depende basicamente do PIB, né? Então, se a expectativa for boa para o futuro, se tiver reforma e a economia for melhor, então essas empresas são empresas que vão se valorizar bastante. A gente tem também a Grandene, né? A Grandene tem umas métricas bem interessantes, né? Tem umas problemáticas aí com tributos. Eu, particularmente, não analiso isso, né? Eu pego mais os dados, assim, em 2 modelos aí que eu uso. E é uma ação bem interessante dentro desses modelos e tá barata e no cenário aí ótimo, aí como o Rigon tá falando, acho que performaria bem. E é uma boa empresa, né? Uma boa empresa. Né? Não, muito bem gerida, né? A empresa é muito bem gerida. E uma coisa que eu acho interessante, que você que está escutando a gente pode tirar de insight disso que a gente fala aqui, é que, digamos assim, que você já tenha uma metodologia de investimento. Por exemplo, tem bastante gente que compra ações por longo prazo baseado em fundamentos. O cara simplesmente vai lá, vê os fundamentos das empresas e vai comprando ações dessa empresa por longo prazo. De repente, esse investidor é o famoso buy and hold, né? O cara não quer vender as ações dele em hipótese alguma. Mas ele pode usar esse conhecimento para, por exemplo, num cenário desse, ele pode priorizar para o dinheiro novo que está entrando, por exemplo, comprar, por exemplo, ações das exportadoras, caso se confirme aí o cenário de um governo expansionista entrar, ou, por exemplo, apostar um pouco mais numa empresa que tem um maior upside, digamos assim, do dinheiro novo que ele está colocando. Ou não, quem está começando a investir agora, o cara nem tem dinheiro na bolsa ainda, entendeu? O que fazer? Ele já pode começar de uma maneira traçando cenários, se preparando para caso tiver um crash, comprar depois mais barato, ou seja, enquanto isso ele pode temporariamente manter isso num NFT, num fundo de renda fixa, enfim, de algo que daqui a pouco ele possa alocar o dinheiro para aquilo, ele possa, caso ele ainda não tenha, ter parte do capital em dólar, ou seja, ele pode fazer ele pode usar os insights do que a gente está conversando aqui de diversas formas, de acordo com o perfil desse investidor, né? Então, eu acho que teve bastante insights aí nesse nosso primeiro episódio. Essa recomendação da estatal, de comprar estatal, seria algo que eu não faria de forma alguma, assim, uma recomendação que eu não... É pontual, assim. É pontual para o caso dessas eleições. Esse é pro cara que tem mais o perfil do trader, né? Ou seja, é o cara que tem por exemplo, para quem não é trader, para quem só compra ação, que vai ficar por longo prazo, ou pelo menos por um prazo maior de empresa muito boa, o cara pode, digamos assim, desconsiderar, né, essa possibilidade aí com a estatal. Já o cara mais trader, seja o cara que usa análise técnica ou não, ele pode usar essa informação, digamos que o cara é trader, usa análise técnica. Ele, vou ver se eu acho um trigger de entrada aqui na estatal, se esses candidatos ganharem, tem um upside aqui, e de repente pegar um position trade, uma ordem mais longa ali, né? Então, ou seja, até quem investe em Forex opera com robôs, tem um potencial de valorização do dólar, eu vou já mandar um dinheiro em dólar a mais, por mais que as movimentações, as operações dos robôs não tenham diretamente nada a ver diretamente com o que acontece na economia, mas aí eu já mando um dinheiro para lá em dólar, ou seja, você pode usar esses insights aí das mais diversas formas, né? Então é isso aí, pessoal, acho que para um primeiro episódio acho que ficou bem bacana, vários insights aí para o pessoal. Queria agradecer vocês e saber se vocês têm mais algum último comentário e alguma coisa que vocês desejam falar. É isso aí, Marcelo. Eu também obrigado aí pela oportunidade, foi muito legal aí participar do podcast. E eu acho perfeita essa visão aí. É uma espécie de análise bayesiana, né?
que é a análise bayesiana? É você combinar o maior número de evidências que indiquem que uma determinada coisa vai acontecer. Então, quanto mais informação, melhor, né? A gente está na era dos dados, então você pode fazer essa combinação de informações. O cara que é trader ali de curto prazo, o cara que opera a favor, quanto mais informações você incorporar na sua análise, melhor, né? Dá um exemplo, assim, só para clarificar um pouco melhor essa coisa da análise bayesiana. É aquele caso do O.J. Simpson, né, que ele foi o jogador da NFL americano que foi acusado de assassinar a esposa e o amante da esposa, né? E ele foi inocentado na época, né, no caso, apesar de uma série de evidências. O júri popular, né, uma coisa emotiva e tal, mas se você combina todas as evidências conjuntamente, né, isso foi feito por estatísticos, e a probabilidade do cara ter cometido assassinato era um troço assim, gigante, uma coisa absurda, 99,9999%. Foi uma combinação de dados, assim, o sangue dali, a luva de não sei o que, você começa a passar esse cenário. Então, o segredo, assim, realmente é a combinação de dados. Uma coisa ali que o Rigon também fala muitas vezes é uma análise de cenários futuro. A bolsa precifica futuro. A bolsa nunca olha passado. Então, você vê... Expectativa futuro, sim. Expectativa de futuro. Então, você vê ali o que saiu no jornal. Cara, não faz isso. É melhor você nem ver jornal. É tudo uma análise de futuro. Isso aí. O que está ali no jornal já está precificado, né? Então, já está precificado. Tem alguns estudos que apontam que a Bolsa se antecipa os eventos em 6 meses, né? Pelo menos esses eventos macroeconômicos que é possível antecipar mais. Então, tu vê, antes dos países entrarem em crise, a Bolsa já começou a cair há bastante tempo, uns meses em média, em geral, né? Legal, muito bom. Rigon, quer comentar alguma coisa? Então, cara, assim, com as informações que a gente tem hoje do quadro eleitoral, eu vou falar mais especificamente de bolsa, né? De Bovespa, né? De carteira de Bovespa. Eu acho que hoje eu não mexeria na minha posição. Acho que é um momento assim que vale mais a pena esperar um pouco para saber mais ou menos o que vai acontecer. Eu acho que ali por metade de final de agosto ali já vai ter uma noção muito maior do que fazer. Só que eu acho que, assim, independente do cenário que for, se a gente tiver um cenário otimista, se a gente tiver um cenário pessimista, eu acho que a gente vai comprar ações. Eu acho que esse é o movimento certo a ser feito. Eu acho que tem que pensar em comprar ações. Se for um cenário pessimista, que sejam ações dolarizadas; se for um cenário otimista, ações estatais ou qualquer outra ação de empresa. Mas eu acho que o negócio é esperar agora o momento e já ter o plano traçado para a hora que a gente souber o resultado, executar. Eu acho aproveitar, assim, qualquer momento também de pânico, caso venha, assim. Exatamente. A gente, até quando a Dilma ganhou ali, a gente teve uma queda ali no intraday, eu não lembro exato, mas foi uns 8%, o negócio reverteu praticamente no mesmo dia, né? Então, assim, mesmo nos cenários apocalípticos, assim, se a gente vê liquidações muito grandes, muito forçadas, assim, empresas boas caindo 15% no intraday, aproveita. É muito bom, acho que bastante insights aí, acho que é bem por aí mesmo. E é isso aí, então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast do Investidor de Sucesso. Esse podcast vai acontecer aproximadamente a cada 2 semanas, eventualmente por questões de compromissos, pode ser que pule uma semana, mas a princípio deve acontecer aí aproximadamente a cada 2 semanas. E a gente se vê, então, no próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima.